Fala pessoal, atendendo a pedidos, gravar um vídeo aqui com 7 erros principais. Na verdade, o primeiro erro já está aqui porque eu acrescentei mais um e não corrigi. Então, eu listei 8 erros de landing pages que não convertem. Então, vamos lá para o primeiro erro. Geralmente, landing pages que não convertem não tem uma proposta de valor muito clara, né? A oferta não está muito clara. Como assim? A landing page vai lá, fala muito sobre a empresa, fala muito sobre o produto, mas não mostra qual que é o benefício, qual que é a transformação que esse produto, que esse serviço que está sendo oferecido na landing page oferece para o cliente. O cliente precisa enxergar uma transformação, né? Ele vai investir no seu produto, vai investir no seu serviço e o que vai acontecer com ele. Então isso precisa ser mostrado para o cliente. Uma dica é que assim, em 5 segundos, naquela primeira dobra da sua landing page, o visitante ele já precisa entender o que você oferece, por que ele precisa daquilo, quem é você e por que ele vai comprar de você. Então, pensa nisso e já estrutura lá aquela primeira seção da sua página, que a gente chama de primeira dobra, que é antes de fazer o primeiro scroll ou a primeira rolagem com o mouse. Segundo erro de landing pages que não convertem, design poluído. Então, às vezes fica tudo muito confuso, informações jogadas. A landing page ela precisa ser montada com estratégia. Cada sessão conduz para a próxima, estrategicamente. Aqui a regra é menos é mais, né? Às vezes tem muito texto, muita informação, muito fala-fala. Parece que você quer mostrar mais coisas e quem está lá, no final das contas, ele não tem muito tempo. Ele precisa ser convencido rapidamente. Terceiro erro é a chamada para ação, o CTA, o Call to Action fraco. Então, muitas vezes a gente vê lá o botãozinho, clique aqui, saiba mais. São Call to Actions fracos, que a pessoa não sente nem vontade de clicar. E parece besteira, mas a gente tem estudos de que alterar o texto do botão faz muita diferença. Alterar a cor do botão pode fazer muita diferença também. Então, use verbos de ação. Assim, quero aumentar minhas vendas, quero agendar minha consulta agora, quero falar com um especialista, né? Você incentiva a pessoa a clicar naquele botão. E o que eu acho que não vale muito a pena é fazer promessas que o botão não vai trazer. De repente você fala assim, saiba os valores agora. A pessoa clica achando que vai abrir uma tabela de preços e abre uma mensagem pelo WhatsApp. Aí vocês vão vir reclamar que, olha, ninguém manda mensagem aqui e tem lá 200 cliques no botão. E o CTA, o botão de Call to Action, ele tem que aparecer várias vezes na landing page em locais estratégicos, né? Então lembra que uma sessão leva a outra, às vezes uma sessão informa um pouquinho a mais e lá pode ter um Call to Action e esse Call to Action tem que estar de acordo com o que essa sessão falou, né? Ou então tem uma sessão para dar uma quebra em objeções, né? Uma sessão de depoimentos. Aí o botão que vem embaixo dos depoimentos pode ser agende sua consulta, você também, né? Tem que fazer sentido, né? Porque tem aquele senso de pertencimento. Já dando um spoiler, a gente vai falar sobre isso aqui mais para baixo. Quarto erro, falta de prova social. É exatamente isso. O que mais vende em qualquer negócio? Uma indicação. Então, quando a pessoa chega com indicação, ela já sabe que o produto é bom, que o serviço é bom, ela já sabe, tem até uma ideia de preço. Então, é muito provável que uma indicação traga uma venda para o seu negócio. E os depoimentos numa landing page, elas são como indicações, né? Além de ser uma validação social. Então, é importante, se você tem um perfil no Google e lá tem as avaliações positivas 5 estrelas, dá um print, coloca na landing page, ou mesmo copia, cola na landing page. Vale a pena. As pessoas querem saber o que outras pessoas que já experimentaram da sua empresa estão falando, né? E isso vale muito lá para o seu perfil, é fundamental. A gente está falando de landing page, mas assim, lá no seu perfil do Google Meu Negócio, você precisa ter muitas avaliações positivas. Por quê? Porque provavelmente você, quando está sendo cliente, você é assim. Você vai pesquisar por um profissional da saúde, vai pesquisar por um restaurante, você vê lá no Google que ele tem lá 4.9 estrelas e 300 avaliações, você se sente muito mais motivada a fechar negócio com essa pessoa, a ir consumir desse negócio. Então, traga um pouco disso para a sua landing page. Quinto erro, a landing page está desalinhada com o anúncio. Como assim?
Você está prometendo alguma coisa no anúncio, então você está rodando anúncio ou no Google e lá você fala que vai acontecer alguma coisa, ou no Instagram, no Facebook, e lá você promete alguma coisa, a pessoa clica no anúncio e ela cai numa landing page que está falando outra coisa. Tem que manter consistência. Né? Então, mesma linguagem, prometeu num tom de comunicação assim, quando a pessoa clica no anúncio, a landing page tem que dar uma continuidade nisso. Né? Mesma promessa, mesma oferta, até mesmo as cores. Né? Então, se você tem um anúncio lá no Instagram que está com a cor roxa com preto, pô, legal que a pessoa clique e já vá para uma landing page que também tem essa cor roxa com preta, sabe? Gera identificação, gera o fluxo continua. Né? E às vezes, e muitas vezes acontece o contrário, a pessoa fala assim, faz uma promessa no anúncio, a pessoa cai na landing page e não tem nada a ver. Aí a pessoa desmotiva e não converte mesmo. Sexto erro, as tags de rastreamento mal instaladas. Né? Então, se você tem uma landing page, muito provavelmente você faz anúncios no Google, no Instagram. Então, tem que instalar a tag do Google na landing page, tem que instalar o pixel da Meta lá na landing page também, tem que estar tudo bem configurado. Por quê? Porque são essas tags e esse pixel que mandam informações para a plataforma de anúncio sobre o que aconteceu na landing page. Então a gente não quer só que a pessoa clique e visite a landing page, a gente quer que ela faça uma ação lá dentro da landing page. E quem vai configurar isso são as tags que você vai instalar. Se você não tem isso instalado, você está jogando um monte de gente lá e nem sabe o que está acontecendo e você não está informando para o Google e para o Meta o que está acontecendo. Quando você informa o Google e o Meta, as campanhas começam a ganhar inteligência. Né? Então você alimenta o algoritmo com dados, com informações e a campanha vai ganhando inteligência. Então, ao longo do tempo, fazendo otimizações, as suas campanhas tendem a performar muito melhor. Se você não tem essas tags instaladas, você fica jogando um monte de gente lá sem saber o que acontece, meio que na sorte. Sétimo erro, velocidade da sua página. Existe uma métrica que a gente mede aqui, que chama Connect Rate. É a quantidade de visitas que tiveram na página pela quantidade de cliques que tiveram no anúncio. Então, uma boa taxa de Connect Rate é de 75%, 80% para cima. Ou seja, 80% dos cliques tem que virar uma visita na landing page. E muitas vezes a gente pega casos que está em 40%. Então, imagina que você teve 100 cliques e você acha que teve 100 visitas na landing page, mas você teve só 40 visitas na landing page. As outras 60 se perderam. Né? A pessoa não esperou a página carregar, muito provavelmente porque a página está muito lenta. Você pode medir a velocidade da sua página pelo Google Page Speed Insights ou pelo GTmetrix. Né? E aí lá ele vai dar uma nota e você tem que estar sempre lá no verdinho, lá com 80% para cima disso. Se não, você tem que conversar com o seu desenvolvedor aí e fazer uma landing page mais rápida. E o oitavo erro, as landing pages não são responsivas. Né? O que é ser responsivo? As páginas elas precisam se adaptar para todo o tamanho de tela. Então, a pessoa que abre no computador, ela tem que ter uma boa experiência. E a pessoa que abre no celular, ela tem que ter uma boa experiência também. O que acontece muito, geralmente, as landing pages, as páginas, os sites, são desenvolvidas num computador, né? Num desktop, num notebook. Então, o layout principal está desenhado no notebook e muitas vezes a pessoa que está desenvolvendo esquece de ver como que ficou a versão no mobile, no celular. E a maioria dos acessos hoje, para grande parte dos negócios, vem pelo celular. Então, a pessoa bate o olho na landing page no computador, está tudo linda, maravilhosa. Bate o olho no celular, o texto do botão está para fora, a landing page fica dançando, a experiência não é boa, aquela foto bonitona caiu, cortou fora. Então, você tem que ficar muito atento como que está a página, a sua landing page lá no celular, porque muito provavelmente as maiorias dos cliques acontecerão por lá. Esses aqui foram os erros que eu notei. Que mais? Acho que é isso. Formulários, né? Às vezes a sua landing page precisa preencher um formulário para ganhar o lead e o seu formulário é muito extenso. Sabe? Você coloca lá 7 perguntas e o cara não vai responder 7 perguntas. Então, às vezes é melhor você colocar 2 perguntinhas lá, o WhatsApp e o e-mail, e aí num próximo contato você consegue lá entender qual que é o tamanho da empresa dessa pessoa, qual que é o cargo dela. Mas se você coloca tudo de uma vez, você vai qualificar melhor, mas a taxa de conversão vai cair muito. E a gente está falando aqui nesse vídeo sobre taxa de conversão. Né? Então, basicamente é isso. Está aqui o mapa mental. Gosto de mapa mental que fica fácil de visualizar tudo. Os principais erros que eu lembrei agora, que as landing pages que não convertem acabam tendo, e é o que você tem que tomar cuidado aí. Beleza?
Gostou desse vídeo? Curte aí, compartilha com quem tem landing pages que não convertam, para que ele tenha uma luz e faça a landing page começar a converter. Valeu, pessoal!